Muito bem. Para fecharmos em grande a última parte, vamos já ir para a terceira, ou seja, a terceira parte do nosso vídeo. Essa terceira parte já falamos do conjunto dos números racionais, tá bom? Nessa terceira parte nós vamos continuar esse dilema, esse conteúdo sobre os conjuntos, que o próximo conjunto é o conjunto dos números irracionais. Irracionais. É o conjunto dos números irracionais. Então não perca isso por nada. Olha, amigo, se você caiu de paraquedas nesse terceiro vídeo, você precisa, para entender esse conteúdo, primeiro assistir o vídeo 1 e o vídeo 2, que eu falo dos outros subconjuntos aí. Não corra para entender esse conjunto aqui, sem antes ter passado pelos outros conjuntos aí atrás, tá bom? Volte, veja os outros vídeos aí que eu falo dos conjuntos dos números inteiros, naturais inteiros e racionais. Não quero fazer vídeos longos, então vamos logo cair aqui de cara para o conjunto dos números irracionais. Esse conjunto dos números naturais, símbolo, o símbolo aí, ele é simples, não é? Ele é representado por uma letra, tá bom? Deixa eu aqui escrever, IR, assim, IR. É escrito de várias formas, pode até ter IR, assim, só desde que o I seja maiúsculo e o R minúsculo. Você escolhe aí um dos símbolos. Então é isso. Símbolo é este. E este conjunto aqui dos números irracionais é o conjunto dos números irracionais. Dos números irracionais, tá bom? Assim. Irracionais, assim que é. Este conjunto aqui são números chamados irracionais por um motivo. Esses números não podem ser racionalizados, ou seja, uma vez ele está numa forma, ele não pode mais voltar. Ou seja, o que estou a dizer são todos os números, esse conjunto aqui, não é? São todos os números, não é? Todos os números que podem, ou seja, que não podem ser escritos sobre forma de fração. São todos os números que não podem ser escritos sobre forma de fração, tá bom? Você precisa entender esse contexto em que eu estou a dizer que são escritos sobre forma de fração e não podem ser escritos sobre forma de fração. Você só precisa entender esse contexto, tá bom? Quando se diz fração é aquilo que eu já representei lá no vídeo 2, que é este aqui. O número, ele se apresenta num determinado estado, tá bom? Depois de eu terminar de se explicar sobre essas coisas de esse conjunto aqui, eu vou te explicar melhor porquê dessa coisa de forma de fração e não forma de fração, tá bom? Então, temos esses números aí, são todos os números que não podem ser escritos sob forma de fração. E nós sabemos que os subconjuntos, ou seja, esses números irracionais antes, o conjunto deles, tá bom? O conjunto deles, ele parte do menos infinito, obviamente, até o mais infinito. Eu estou certo que você já entendeu. Se você acompanhou o vídeo 1 e o 2, você já está por dentro do menos infinito até o mais infinito, tá bom? Não vamos brincar com conhecimento, mas sim vamos nos passar este tal conhecimento. Vou ser breve aqui, não é? Então, dado isto aqui, esses números irracionais, tá bom? Deixa eu representar alguns números aqui que podem ser irracionais. Por exemplo, o π. O π ele é um número irracional, porque sabemos que o π ele dá 3,14 e será mais o que é lá que segue. São esses números irracionais que nós estamos a se referir. Números que não têm fim. O π, tá bom? O π é um deles. Existem outros aí, o raiz de 2, por exemplo, tá bom? O raiz de 2. Existem outros, o raiz de 3. Existem muitos outros símbolos aí que podem ser. Existe o NEPA, para quem conhece este, tá bom? Existe esse símbolo aqui chamado NEPA, né? NEPA. Assim. Chamado NEPA. Assim. Ele é um número que
o seu valor dá 2, qualquer coisa, mas ele é infinito, NEPA, não é? E temos esses subconjuntos todos, tá bom? Podem ser negativos, assim como podem ser positivos. Estou a dizer que podemos ter menos raiz de 2, assim que é. Até lá, tá bom? Até lá. São esses alguns dos números irracionais que eu posso trazer aí para você. São esses alguns dos números irracionais que eu posso trazer aí para você. Como todos os outros conjuntos, esses números irracionais, ok? Possuem subconjuntos. Eles possuem subconjuntos. Quais são esses subconjuntos? Você já sabe que o primeiro subconjunto tem que ser os números irracionais positivos. O segundo, números irracionais negativos. E o terceiro, números irracionais positivos partindo do zero, tá bom? Partindo do zero. E por fim, aqui temos os números irracionais negativos que partem aí do zero. Assim que é. Mais ou menos isso. Ok, esses números irracionais positivos que partem do zero, você não pode se esquecer que, ou seja, números irracionais positivos têm que ser positivos. Eu só estou a dizer que eu tenho π, tenho raiz de 2, até mais infinito. Tem que ser somente positivos, não pode ser outra coisa longe de positivo. Também temos os negativos, os números negativos. Estou a dizer que podemos ter um menos NEPA, não é? Se é o menos π se aceita, é negativo. Podemos ter aí um menos raiz de 5, é um número irracional, mas tem que somente ter aqui os números negativos. É isso que eu estou a tentar dizer com esses subconjuntos que eu estou a tentar trazer aí. O subconjunto dos números irracionais positivos aí, que partem do zero, estou a dizer que eles têm um ponto de partida. Meu amigo, estou a dizer mais uma vez, se você não acompanhou o vídeo 1 e 2, volta lá e acompanhe, não tenha pressa. Estou a dizer que tem que partir de onde? Do zero. Ou seja, esses números partem do zero, tá bom? Do menos raiz talvez aí de 6, se é que é um número racional, quer dizer, mais, é um número, tem que ser positivo por causa desse sinal aí, tá bom? E por aí vai, o NEPA positivo até mais infinito. Mas o ponto de partida não pode se esquecer que o zero está incluso dentro desse conjunto, está dentro. Nesses outros aqui nós partimos desses números aqui, do 1, sei lá mais o que, porque eles são irracionais, tá bom? E aqui é negativo, ok, você já sabe, é negativo, mas o zero tem que estar o quê? Incluso. O zero tem que estar dentro, porque o ponto de partida é o zero. Então tens que começar com o zero e depois vai até aí, até o menos infinito. Você adiciona os números que você quiser aí, mas partindo do zero. Estou a dizer que se dá um conjunto aí dos números irracionais positivos aí que partem talvez do π, tá a perceber? Que partem aí do π, os números irracionais aí negativos que partem de raiz de 7, positivo, você percebe? Você tem que dizer que dentro desses subconjuntos, o que se passa aqui é simples. É só dizer que vais partir deste π que te deram, é o ponto de partida, é o π, então vais dizer que é o π. E aí você vai adicionando aí os números positivos que são o quê? Irracionais, tá bom? E aqui querem dizer que o ponto de partida é raiz de 7, então tem que ser raiz de 7, tá bom? Depois daí, você vai adicionando os números negativos que vêm aí, tá bom? Mas que partem do menos 7. Se você ainda não entendeu esse contexto de ponto de partida, não ponto de partida, esses números, quando estão representados dentro do conjunto, eles têm que estar representados de forma ordenada. Estou a dizer o quê? Que quando nós temos uma reta graduada, aí que temos o zero, nós sempre representamos os nossos números em ordem crescente, tá bom? Nós sempre representamos aí os números em ordem crescente. Isto aqui, dentro de uma reta. Então, dentro do conjunto, você também tem que seguir o mesmo padrão de conhecimento. Ou seja, se parte do raiz de 7, você tem aí o valor de raiz de 7, tá bom? Que eu não sei, você vai descobrir. O próximo número que segue depois deste tem que ser um número maior que este. E depois vai ser maior que o outro, maior que o outro, maior que o outro, até infinito. Aqui também serve. Tem que ser π, que é 3, qualquer coisa. O número que segue tem que ser 4, tem que ser 5. É assim vai, tá bom, meu amigo? Esse é o contexto de representar um número dentro de um conjunto. Tem que ser maior. Se tem um ponto de partida que é 1, então os números que seguem tem que ser maiores que 1. Se é 2, os números que seguem tem que ser maiores que 2. Tá bom? Eu vou fechar aí falando, tá bom? Vou fechar aí falando sobre o conjunto dos números. O conjunto dos números reais. Este aqui é o nosso último conjunto. Os números reais que eles são simbolizados aí
pela letra, ou mais ou menos isto. É uma letra I e R maiúsculo. Este aí é o conjunto dos números reais que conhecemos. E o que são essas coisas de conjuntos dos números reais? São todos os números, ok? São todos os números que conhecemos. Não posso dizer outra coisa. Não vejo como dizer outra coisa, senão são todos os números que conhecemos. Quer dizer isto que todos os números que você aprendeu lá nos vídeos passados e neste vídeo são números reais. Tá bom, meu amigo? E com isso eu fecho esse vídeo falando dos conjuntos dos números reais. Este aqui é o seu canal Planeta Estudantil. Não se esqueça, aí ainda existe o quarto vídeo. Vai ter aí o quarto vídeo em que eu estaria a explicar aí sobre como é que esses números se enquadram enquadrados um dentro do outro e como diferenciar esses números. E também, para finalizar, sobre o conjunto dos números, a teoria do conjunto dos números. Aí, conjunto dos números, o que nós vamos fazer é resolver um exercício. Eu vou trazer aí uma folha de exercício em que eu estarei a explicar como é que se resolve e quais são as condições, símbolos e tudo mais que nós devemos usar, como se comportar diante de um exercício e por aí vai. Este é o canal que eu vou te levar do nível 0 ao nível topo. Meu nome é Marcos Gove e fique com Deus.